Olá, internautas! Meu nome é Marcos Nepomuceno e eu fui convidado pela revista Sou Patos para falar sobre um pouquinho sobre a minha vida e atuação profissional. Então vamos lá sobre as perguntas. Como muitos já sabem, eu sou de uma família tradicional das artes aqui em Patos, né? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre Vicente Nepomuceno. Eu sou neto do Vicente Nepomuceno. Dentro da família tem literatura, teatro, desenho, pintura, escultura. Acho que uma boa parte das artes está dentro da minha família, né? E eu acho que eu me enquadro em alguma delas. Estudo. Eu estudei na UF, Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou formado em artes plásticas, licenciatura e bacharelado. E lá dentro da faculdade eu sempre procurava disciplinas de teatro, né? Como eu cresci com a minha mãe, vendo minha mãe ali fazendo teatro, então essa questão do teatro também é muito forte dentro da minha pessoa. E eu acredito que quando eu voltei para Patos, depois de ter formado, eu comecei a entrar mais no grupo dela, que era o grupo Tupã, né? Comecei a ajudar ela mais diretamente. Antes de fazer faculdade, eu era amante das artes, mas não tinha essa questão direta de trabalhar com a arte, né? Então, quando eu estudei artes plásticas, vi outras vertentes, outros caminhos, eu conheci também mais perto a questão do teatro. E quando eu voltei, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela em cenário e comecei a ser o cenógrafo do Tupã. Depois disso, surgiu um projeto onde eu tive a oportunidade de ser professor de teatro. Eu já era professor de artes plásticas nas escolas, né? Mas teatro eu não tinha tentado ainda. E aí, com esse projeto, eu começo a dar aulas de teatro e fui envolvendo cada vez mais com esse teatro. Comecei com crianças de 6 anos a 10 anos e hoje eu tenho a Escola Primeiro Ato, que é uma escola que incentiva os meninos a criar dentro das artes cênicas, pegando também a questão de texto e a questão musical, né? A gente tenta incentivar esses meninos dentro das artes cênicas ao máximo, em tudo que as artes cênicas podem fazer, né? Em figurino, em cenário, em maquiagem, tudo a gente tenta incentivar lá dentro dessa escola. Sobre o livro, O Dinossauro com Intestino Preguiçoso. Nunca pensei em escrever um livro, mas eu sempre tive um sonho de ilustrar um livro. E aí o que aconteceu? Com a Lei Aldir Blanc, eu vi a oportunidade nas minhas mãos. Eu poderia escrever esse texto e ilustrar a minha história. E foi isso que eu fiz, né? Pegando esse edital, eu fiz o projeto, mandei, fui aprovado. E aí eu fui pensar em uma história, né? Eu já tinha mais ou menos a história quando eu escrevi no edital, só que não estava desenvolvida, estava na minha cabeça, mas não desenvolvida. E eu usei a questão familiar mesmo do meu filho. Ele estava com dificuldade em alimentação, né? Uma alimentação saudável, ele não bebe muita água, né? E ele tem uma paixão que é dinossauro. Desde pequenininho ele adora, ele ama dinossauro. Então eu peguei a ideia de por que não juntar essas duas coisas, né? Uma história que a gente pode colocar esse mundo dos dinossauros, que eu acho que agrada a todas as crianças, e dar um jeito de essa alimentação entrar dentro dessa história. Eu não vou falar muito, porque senão, né? Então eu vou deixar para vocês lerem, comprarem um livro, dar uma olhadinha. E eu tenho certeza, principalmente vocês que têm alguma criança, que tem alguma dificuldade na questão alimentar, eu acho que ele vai curtir muito esse livro. E eu acho que também vai gostar bastante das ilustrações, que está bem animada, bem colorida, bem viva, né? Pensando diretamente para a criança mesmo. Sobre lançamento, eu até confesso que eu estava segurando um pouquinho essa questão de lançamento. Dentro do meu projeto mesmo, eu não coloquei um lançamento, eu coloquei a distribuição, a doação de alguns livros para as escolas, né? Isso eu já até fiz
escolas, o Museu de Patos, a biblioteca, que eu já fiz essas doações também. Só que eu não coloquei esse lançamento, porque, por incrível que pareça, eu sou um pouco tímido. E eu fico, sei lá, não sei como é que vai ser isso. Mas acredito que vai ser uma experiência muito interessante. E eu resolvi fazer. Esse lançamento vai acontecer na Casa Jardins, que será dia 10 de julho, às 9 horas, certo? Então, dia 10 eu estarei lá na Casa Jardins, esperando todos vocês, né? É bom reservar uma mesa, porque o espaço não é tão grande, então quem tem interesse de conhecer, comprar um livro, ter ele autografado, né? Este vai ser o momento. Eu estarei lá de 9 horas até meio-dia fazendo essa sessão de autógrafos, certo? Sobre as artes plásticas, tem mais de 20 anos que eu trabalho com isso. Sou professor de artes plásticas nas escolas, fui professor no Marcolino, fui professor no Norma, fui professor no Marista e hoje eu estou como professor de artes do Nossa Senhora das Graças, em artes plásticas. As artes plásticas sempre me chamou muito a atenção, né? Porque eu gosto muito dessa questão de desenho, de composição, de cores, né? Eu gosto bastante. Então isso me chama a atenção no mundo das artes, talvez primeiro que o teatro. E talvez seja por isso que eu acabo escolhendo a Faculdade de Artes Plásticas. Já fiz algumas exposições na cidade, fora, na faculdade, participei de algumas em São Paulo com um grupo que a gente conhecia, entrava em contato ali, até no Facebook ainda mesmo, juntava uma galera de artistas aí, querendo fazer exposição, mostrar seu trabalho em lugares diferentes. Eu participei de muitas exposições em São Paulo e Rio de Janeiro com essa galera aí. E foi uma parte muito bacana também, onde eu fiz alguns amigos que eu conheço e convivo, não convivo de conviver, né? Que eu mantenho mensagens com eles até hoje, né? São amizades bem interessantes, bem bacanas, que veio dessa questão das artes mesmo. E eu trabalho muito com a questão da criança, né? As artes plásticas voltada para a criança. Como eu sou professor de artes plásticas com criança, eu adoro a parte prática com criança principalmente. Eu vou até o adolescente ali, mas a criança talvez é a parte que eu mais sou apaixonado, né? De fazer, ver essa criança criando seus primeiros desenhos, e eu tento sempre incentivar ela a criar algo novo, algo que seja dela, né? Eu acho isso muito interessante. Então, com questão do daltonismo, é muito engraçado. Por quê? Professor de artes plásticas daltônico, né? Meninada não acredita. Não acredita de jeito nenhum que eu sou daltônico. Lembrando que Pablo Picasso também era daltônico, né, gente? Então, por que não ter um professor daltônico, certo? Quando que eles começam a acreditar que sou realmente daltônico? Às vezes eu estou dando aula e comento alguma coisa com os alunos ali sobre algum objeto, sobre qualquer coisa ali, pega isso dali, da cor tal, e eu falo a cor errada, né? Principalmente roxo, né? Roxo, eu não sei o que é roxo não, gente, pra mim é azul, né? Cores escuras pra mim dá um problema ali, eu confundo cores escuras, azul escuro, né, que é o roxo ali, seria pra mim, né? Marrom, às vezes com vermelho escuro, eu já cheguei a confundir talvez o marrom escuro até com o preto, né? Mas o que acontece? Eles acabam acreditando quando acontece esse vacilo. Mas para mim, o daltonismo eu acho que é bem interessante, porque eu acho que muitos artistas lutam para conseguir uma identidade. E a identidade do meu trabalho nas artes plásticas veio exatamente pelas cores, né? Justamente porque eu não consigo ter uma paleta muito grande de cores, né? Então meus trabalhos na faculdade eram o quê? Eu pegava azul, vermelho, amarelo, preto e branco. Não tinha mais nenhuma cor além dessas, justamente porque eu confundo as cores e não funcionaria se eu fosse pintar algo realista com as cores. Então, todos os meus trabalhos rolava exatamente essas cores, certo? Se vocês olharem meus trabalhos, é uma identidade que acaba vindo pela cor
e também pelo uma achura que eu faço nos meus trabalhos também, né? Inclusive esses dias mesmo eu estava fazendo um Don Quixote e essas cores estão super presentes, né? É uma prova que essas cores vêm muito forte dentro do meu trabalho e ela acaba se tornando uma assinatura. Então o daltonismo na minha vida acho que acaba até me ajudando. O teatro na minha vida talvez seja uma das maiores paixões que eu tenho hoje, né? Eu sou completamente apaixonado pelo teatro. Como eu estava falando antes, eu começo pelo teatro pela questão da cenografia com a minha mãe, né? E depois eu acabo fundando um grupo, uma escola, que é o primeiro ato. Essa escola é pensando unicamente em incentivar a meninada que gostava de teatro na cidade. Eu via que tinha muito potencial na cidade, mas não tinha um lugar para eles exercerem, né? E teve um fato que marcou, talvez, que carimbou essa escola minha, o primeiro ato, o sucesso do primeiro ato, que foi a questão de quando eu estava dando aula numa escola, eu dava aula de teatro lá e eu saí. E na outra escola não tinha o espaço para dar teatro. E aí o que acontece? Os meninos que estudavam nessa outra escola ficaram me mandando mensagem para mim falando: eu quero fazer teatro, mas eu quero fazer teatro com você. Abre uma escola, abre uma turma. E eu meio assim, não vão vir, mas eu vou abrir, né? E eu fui e fiz uma pré-inscrição e a turma inteira fez. Na verdade, um ficou de fora, a turma quase inteira, de 15, 14, vieram fazer teatro comigo. E aí eu vi que todo o trabalho que eu tinha desenvolvido de teatro até então tinha valido a pena, que eu estava construindo alguma coisa muito interessante com esses meninos. E aí, a partir deste momento, 2015, a escola começa a crescer. Começo com 2 turmas, 2016 já tinha 3, 2017 já tinha 5, 2018 já tinha 6 turmas. Hoje eu tenho 6 turmas de teatro, cada uma fazendo seus textos, escrevendo seus textos. Isso que eu acho o mais legal de toda a turma, de toda a escola. A gente consegue montar um festival no final do ano com 6 peças inéditas, e essas peças são escritas por eles, todo o texto é escrito por eles, as músicas escritas por eles. Eu tô ali só para dirigir, ajudar, faz isso, não faz isso, isso funciona, não funciona, né? Mas tudo sai da cabeça deles, né? Incentivo a maquiagem, o figurino, tudo que tem dentro de uma peça teatral eu vou incentivando, vou conversando, vou ensaiando, a gente vai mudando e chega no final do ano a gente apresenta esse festival. Estamos na sexta edição esse ano. Já temos data marcada em novembro, e dia 14 de novembro, e eu espero que todos vocês participem. Trabalhar cultura dentro da pandemia foi uma loucura. Sim. Claro, todos os trabalhos foram uma loucura, viraram a vida de todo mundo de cabeça para baixo. Mas imagina vocês, artes plásticas. Pior teatro, mas vamos falar das artes plásticas primeiro. As artes plásticas eu acho que foi até mais tranquilo, né? Começou primeiro com vídeos, eu gravava aulas falando sobre a minha aula mesmo, né, a matéria e o que tinha que fazer, trabalhos, era mais tranquilo. Para as crianças era mais legal ainda, porque eu virava a câmera para baixo assim, filmando a minha mão, então eu mostrava eu fazendo as coisas e depois eles faziam, eles me mandavam fotos, era muito interessante, era muito legal, era muito divertido. Era muito trabalhoso, porque eu tinha que gravar, editar, não sei o que, né, mas ao mesmo tempo era muito legal. Já teatro, teatro foi muita loucura, gente. Imagina vocês fazerem teatro online, né? Acredito que muitos grupos fecharam, acredito não, né? Aqui em Patos mesmo a gente pode olhar que a produção teatral praticamente zerou, né? Mas o primeiro ato não, o primeiro ato continuou online. A gente deu uma sorte, a gente estava começando a escrever o texto e a gente estava naquela de, vai acabar, né? Logo a pandemia acaba e a gente volta com o texto pronto, já vai ensaiar. Só que durou muito tempo. Então a gente foi escrever o texto, escrevemos músicas, ensaiamos online, cada um na sua casa, e chegar no finalzinho a gente viu que não ia rolar. E aí eu tive uma outra ideia que era justamente para fazer na pandemia, cada um da sua casa.
no final do ano, em vez de a gente fazer um festival presencial com as peças, eu fiz um festival que eles escreveram mais uma vez, músicas e tudo, só que eram curtas-metragens. Eles gravavam eles mesmos dentro da casa. Era muito louco, era uma loucura muito doida. A gente ficava, às vezes a gente estava em 3 plataformas ao mesmo tempo para a gente conseguir dirigir a filmagem. E a gente fez um festival de curta-metragem com 6 curta-metragens, muito legal também. E no comecinho do ano, 2021, a gente fez uma radionovela que foi fantástico também, foi muito legal. Está disponível aí para assistir e quem quiser assistir também. E aí no meio do ano já veio a questão do festival. A gente conseguiu realizar o 5º festival ano passado, de agosto até dezembro. A gente agarrou firme ali e fizemos remontagens de peças. Mas fizemos o festival e esse ano tem de novo. Crescer perto do Vicente Nepomuceno. O que eu mais tenho na minha memória nessa questão de crescer ao lado dele é época de Festa do Milho. A Festa do Milho era muito legal, porque ele estava sempre fazendo aquele monte de carro alegórico. Ele sempre fazia 4, 5 carros alegóricos ali pro final do desfile, para vir as rainhas. E sempre tinha que ter aqueles dias, finais de semana, que a minha mãe e meu pai levava a gente lá no barracão, junto com meu avô, claro, né? Pra gente ver essas coisas se tornando realidade. Esse momento era muito divertido, né? Pra vocês terem noção, eu vi aquela escultura que fica ali no meio da praça, as 3 Graças da Agricultura. Eu vi ela sendo criada, eu vi ela nascendo, né, no gesso ainda, né? Ele era um carro alegórico em gesso, essas 3, que o prefeito da época gostou muito e acabou pedindo para transformar ela em um monumento em praça pública, né? Que ficou aí como um cartão postal para nossa cidade. Eu vi o coreto, né? Criação do coreto. É muito legal ver essas coisas todas nascendo e fazendo parte da nossa cidade, né? Então eu não tenho palavras de como agradecer nascer numa família dessa, né? Que eu respiro arte, em todo lugar que eu vou eu tenho arte, né? Não só o meu avô, como a gente estava falando, né? Tem minha mãe no teatro também, tem tio na escultura, tem tio na literatura, tem tio no desenho, tem primo na música, para tudo que é lado é arte nessa família, graças a Deus. E eu acho que a arte tem um papel fundamental para todos nós, né? Ela ajuda muito. Todo mundo aí, acho que talvez começaram a dar um pouquinho mais de valor, porque na pandemia todo mundo assistia era arte. Tudo que você tinha para fazer durante de algum momento da sua vida ali, durante a pandemia, dentro da sua casa, era consumir arte. Quase tudo que vocês consumiram tinha a questão artística ali no meio. Então eu agradeço muito e óbvio, meu avô faz uma falta enorme. Quantas vezes eu imaginei, tipo, por exemplo, agora no livro, né? Como seria legal mostrar esse livro para o meu avô, o que ele ia falar. Eu fico só pensando nessas coisas, então é maravilhoso. Artes plásticas, teatro e literatura. Com certeza, para mim, literatura é o mais complicado, né? Eu não sou uma pessoa da literatura, da escrita, né? Eu tenho alguns textos teatrais também, eu tenho 2 textos teatrais, mas eu acho muito difícil essa arte, né? Então talvez essa seja a mais complicada para mim. Ilustrar já vem para as artes plásticas, já é algo que eu domino, que eu gosto, que me divirto, e é uma coisa muito individual, sozinha. Pelo menos a minha artes plásticas é muito sozinha. O meu período de criação, que pelo menos que eu mais gosto, é à noite, de madrugada, sozinho, ninguém falando na minha cabeça. Esse é o momento que eu mais consigo criar nas artes plásticas, né? Foi quando eu produzi também o livro, né? Praticamente nas madrugadas. Teatro talvez a questão é fácil, mas é muito complicado ao mesmo tempo, né? Porque vem muito da questão das artes plásticas também. Essa vida com as artes plásticas me ajuda muito no teatro, né? Principalmente em ver a cena, de compor tudo que tem que acontecer ali naquele momento. Só que o teatro tem a questão do coletivo,
né, que é muito diferente na minha vida. Artes plásticas era, como eu falei, muito individual. Já o teatro, impossível, é coletivo de todas as formas, sempre, né? Então acho que essa é a questão mais interessante do teatro ali, trabalhar com tantas pessoas com pensamentos tão diferentes e tentando montar uma coisa que todo mundo concorde, né? E todo mundo goste, né? Então, e com certeza é a minha paixão no momento, o teatro é a minha paixão. Amo, né? Não teria como eu fazer um teatro, né? Na verdade, 6 peças com alunos no final do ano, mais outras 2 no grupo de festival, e normalmente estou em 3 com o Tupã. Então já tem alguns anos aí, tem uns 3, 4 anos que eu estou com 11 peças no ano, né? Produzindo 11 peças ao mesmo tempo. Então com certeza o teatro ele tem um lugar no meu coração muito grande. E para finalizar, eu queria agradecer, Fábio, pelo convite, por essa abertura que você sempre dá aos artistas de Patos para poder falar do seu trabalho, mostrar o seu trabalho. Isso é importante demais, né? Ter a revista Patos aí, Sou Patos, como o carro-chefe para mostrar o trabalho de todo mundo. E isso que eu acho mais legal, que é o trabalho, principalmente o trabalho do artista patense, né? O trabalho do artista patense é muito valorizado aqui na revista de vocês. Então eu agradeço muito e gostaria também de pedir mais uma vez, quem puder comparecer ao lançamento, dia 10, Casa Jardins, às 9 horas, eu ficarei muito feliz também. E continuem todo mundo assistindo, lendo as reportagens do Sou Patos, que é muito legal, e com a questão cultural fantástica que ele sempre traz. Obrigado, Fábio, e até a próxima. Um abraço.